Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais essa reflexão aqui no nosso canal, O Congregador. Hoje a gente vai mergulhar fundo, abrir o coração mesmo para um dos capítulos mais, intensos e até angustiantes de toda a palavra de Deus, o capítulo 9 do livro de Jó. E logo de cara, Jó já nos joga essa pergunta, uma pergunta que, na verdade, ecoa através dos séculos, né? Ela nasce bem no meio de um sofrimento que parece não ter explicação. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Essa é a questão principal, é o grito de uma alma que se sente minúscula, esmagada, diante do que é infinito. Para a gente conseguir entender a dimensão da dor de Jó, a gente precisa primeiro entender como ele enxergava Deus naquele momento. Ele não vê um adversário de jeito nenhum, mas ele viu uma força tão imensa, tão poderosa, que a simples ideia de ter um diálogo parece impossível. Vejam bem, Jó não está duvidando da existência ou da sabedoria de Deus. Muito pelo contrário. Ele afirma isso com tanta força, de um jeito tão absoluto, que ele mesmo se sente aniquilado por essa grandeza. Ele olha para sua própria pequenez, compara com o infinito do Criador e o resultado é pavor. Agora, o que é fascinante aqui é como Jó começa a descrever esse poder. Ele não fica em termos abstratos, não. Ele fala daquilo que, para nós, é o maior símbolo de estabilidade, de permanência: as montanhas. E para Deus, mover montanhas é um ato simples. E ele continua, ele vai até o alicerce do nosso mundo. Pensem comigo, se nem mesmo o chão que a gente pisa é firme diante do poder de Deus, o que sobra para um ser humano? A imagem que ele pinta aqui é de impotência total, de uma fragilidade absoluta diante da soberania de Deus. Percebam o contraste, amados. Jó está descrevendo um poder que tem o controle sobre a luz e as trevas. Na dor que ele sente, tudo que ele consegue enxergar é essa força esmagadora. Um Deus que pode simplesmente apagar as estrelas. Ele se sente completamente mergulhado na escuridão. E mesmo no meio de toda essa angústia, Jó ainda reconhece a beleza da criação. Ele chega a citar as constelações pelo nome. Ele sabe que Deus é o grande artista por trás de tudo isso, mas essa arte é tão grandiosa, tão além da sua compreensão, que em vez de trazer consolo, ela só aumenta essa sensação de uma distância que não pode ser superada. Pois bem, agora a gente vai para o coração da dor. Vamos ver como isso tudo se aprofunda. A gente sai desse poder cósmico, gigantesco, e entra na angústia pessoal, íntima de Jó. É aqui que o grito dele se torna ainda mais desesperado. Esse é o dilema terrível de Jó. A consciência dele diz que ele é inocente, que ele não fez nada para merecer tanto sofrimento. Mas, diante de um juiz tão poderoso, ele sente que a sua inocência não vale absolutamente nada. Ele não tem nem como se defender. A única coisa que resta é implorar por uma misericórdia que ele nem acredita que vai receber. Quantos de nós já não nos sentimos assim, não é verdade? Aquela sensação de que o sofrimento é aleatório, desproporcional, sem um porquê. Jó sente que Deus está multiplicando suas feridas sem motivo. É o grito contra o que parece ser a injustiça do universo. E aqui nós chegamos ao ponto mais baixo do seu desespero. Na sua dor, é como se as categorias de justo e injusto tivessem desaparecido para Deus. Ele olha para o mundo e vê o íntegro e o ímpio recebendo o mesmo destino. E a conclusão dele é que, do ponto de vista de Deus, não tem diferença. É um pensamento que gela a alma. Aqui a gente vê a futilidade que ele sente. Não importa o quanto ele tente se purificar, o quanto ele se esforce para ser uma pessoa justa, ele sente que Deus sempre vai vê-lo como impuro, como sujo. É a sensação de que nenhum esforço humano consegue nos tornar dignos diante da santidade de Deus. Mas é exatamente aqui, meus irmãos, no fundo desse poço de desespero, que Jó pronuncia um clamor que muda tudo. É um anseio que, mesmo sem ele saber, aponta para a maior esperança de toda a humanidade. Imagina a cena. Ele olha para o céu e vê um Deus infinitamente poderoso. Ele olha para si mesmo e vê um homem frágil, mortal. E entre os dois, um vazio, um abismo. Ele se sente totalmente sozinho, sem ninguém que possa construir uma ponte entre a sua humanidade e a divindade. E aqui, irmãos, a gente ouve o clamor que ecoa por todo o Antigo Testamento. Um desejo desesperado por um
Um árbitro, um intermediário. Alguém que pudesse colocar uma mão em Deus e a outra no homem, para finalmente unir os dois. Jó está sonhando com o que parece impossível. Alguém que entenda perfeitamente a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, entenda perfeitamente a fragilidade do homem. Alguém que pudesse, de alguma forma, traduzir a nossa dor para Deus e a justiça de Deus para nós. E aquilo que Jó só pôde clamar na sua angústia, nós, pela graça e pela fé, recebemos como uma bendita realidade. A resposta para o grito desesperado de Jó não está em argumentos, em filosofias. Está em uma pessoa. Vejam a beleza do plano de Deus. O clamor de Jó por um árbitro, na verdade, era uma profecia. Um anseio profundo que a humanidade carregou por milênios. E essa profecia se cumpre de forma perfeita e completa em nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E assim, meus irmãos, que a dor de Jó, no capítulo 9, se transforma em evangelho, onde Jó viu um abismo que não podia ser atravessado, a fé nos revela a cruz de Cristo, a ponte perfeita. Onde Jó sentiu que não tinha ninguém para colocar as mãos sobre os dois, nós vemos Jesus, 100% Deus e 100% homem, fazendo exatamente isso. E assim, a pergunta final dessa nossa reflexão é para cada um de nós. Nos momentos de dor, de angústia, quando nos sentimos como Jó, para onde o nosso clamor está indo? Que possamos sempre nos lembrar que não estamos clamando para um vazio. Nós clamamos ao Pai, através do nome do Filho, o nosso perfeito árbitro, Jesus Cristo. Amém.